março de 1958, Caicó, Rio Grande do Norte. O sol do meio-dia castigava sem piedade a terra rachada quando uma galinha carijó de penas douradas e pretas saltou a cerca de madeira que separava os quintais das famílias Medeiros e Furtado. Aquela ave, avaliada em apenas 15 cruzeiros, o preço de 1 quilo de farinha na cidade se tornaria o estopim da vingança mais desproporcional da história do sertão potiguar. Em apenas 8 dias, o que começou como uma discussão sobre a propriedade de uma galinha poedeira escalaria para um massacre que deixaria 10 mortos, 12 feridos e 2 famílias de comerciantes completamente aniquiladas. Esta é a história real de como uma simples ave doméstica transformou vizinhos em assassinos e uma rua pacata do centro de Caicó no palco de uma carnificina que seria lembrada como o mais absurdo exemplo de que, no sertão, não importa o tamanho da ofensa, mas o tamanho do orgulho ferido. A casa de número 47 da Rua das Flores, com suas paredes de taipa e telhado de barro, abrigava há 3 gerações a família Medeiros. O chefe da casa, Antônio Medeiros, de 52 anos, era dono de uma pequena mercearia que atendia o bairro há 20 anos. Baixo, gordo, de bigode grisalho sempre bem aparado, Antônio tinha fama de homem honesto, mas teimoso como uma mula. Casado com Dona Francisca, uma mulher magra e nervosa que criava galinhas no quintal como hobby e fonte de renda extra, Antônio era pai de 4 filhos homens, que o ajudavam na mercearia. Joaquim, de 28 anos, casado e pai de 2 filhos pequenos, era o braço direito do pai no comércio. Manuel, de 25 anos, solteiro e conhecido pela língua afiada e gênio explosivo. Raimundo, de 22 anos, mais calmo, mas igualmente orgulhoso. E Zeca, de 19 anos, o caçula, que todos diziam ser o mais inteligente da família, mas também o mais impulsivo. A casa vizinha, de número 45, pertencia à família Furtado desde 1943, quando Severino Furtado chegou de Currais Novos com a mulher e os filhos, fugindo de uma seca que matou todo o seu gado. Severino, de 58 anos, era alto, magro, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas de tanto trabalho. Tinha um pequeno açougue na mesma rua e era respeitado por todos como homem trabalhador e de palavra. Casado com Dona Socorro, uma mulher forte que administrava a casa com punho de ferro, Severino era pai de 5 filhos, 4 homens e uma mulher. João, de 32 anos, casado e pai de 3 filhos, ajudava o pai no açougue. Cícero, de 29 anos, trabalhava como vaqueiro numa fazenda próxima. Pedro, de 26 anos, era conhecido como excelente atirador e caçador. Damião, de 23 anos, solteiro e de temperamento explosivo. E Conceição, de 20 anos, professora da escola municipal e orgulho da família. As 2 famílias mantinham uma relação de vizinhança cordial, mas distante. Cumprimentavam-se educadamente, compravam ocasionalmente um do outro, mas cada família cuidava de seus próprios negócios. Era uma convivência pacífica construída sobre o respeito mútuo e a compreensão de que no sertão, onde as casas são coladas e os quintais se tocam, a boa vizinhança é questão de sobrevivência. A galinha que deflagraria a tragédia chamava-se Dourada. Era uma carijó especial, com penas que brilhavam ao sol como ouro velho, excelente poedeira que botava um ovo por dia religiosamente. Dona Francisca Medeiros a tratava como se fosse uma joia rara, alimentando-a com milho selecionado e até conversando com o animal durante a alimentação matinal. A galinha era sua orgulho, a melhor de um plantel de 15 aves que mantinha no quintal cercado por tábuas velhas e arame. Na manhã de 15 de março de 1958, terça-feira, Dona Francisca acordou cedo para alimentar as galinhas, como fazia todos os dias há anos. Ao chegar no quintal, notou imediatamente que Dourada não estava lá. Contou e recontou as aves. 14 galinhas. Dourada havia sumido durante a noite. Procurou por todo o quintal, verificou se alguma tábua da cerca havia quebrado, examinou o chão em busca de penas ou sinais de luta com algum predador. Nada. A galinha havia simplesmente desaparecido.
Chamou o marido, Antônio, que estava tomando café na cozinha. Antônio: Dourada sumiu. Não tem pena, não tem buraco na cerca, não tem nada. Alguém levou minha galinha, disse Dona Francisca, a voz tremendo de indignação. Antônio largou a xícara de café e foi verificar pessoalmente. Conhecia bem o valor sentimental e financeiro que a galinha tinha para a esposa. Quando constatou que o animal realmente havia desaparecido sem deixar rastros, sua face endureceu. Isso foi roubo, Francisca. Galinha não some assim do nada. Naquele momento, um cacarejo familiar ecoou pelo quintal vizinho. Antônio e Francisca se entreolharam. Era o som inconfundível de Dourada. Correram para a cerca que separava os quintais e olharam por uma fresta entre as tábuas. Lá estava Dourada, ciscando tranquilamente no quintal dos Furtado, como se sempre tivesse morado ali. Severino roubou minha galinha, sussurrou Dona Francisca, incrédula. Nosso vizinho de 15 anos nos roubou. Antônio sentiu o sangue subir a cabeça. Na verdade, Dourada havia escapado na madrugada quando um gato perseguiu um rato pelo quintal, assustando todas as galinhas. Na confusão, a ave voou por cima da cerca baixa e pousou no quintal vizinho. Severino Furtado havia encontrado a galinha pela manhã e, reconhecendo-a como da vizinha, planejava devolvê-la após o café. Mas antes que pudesse fazer isso, ouviu a voz alterada de Antônio Medeiros do outro lado da cerca. Severino, tem uma galinha minha aí no seu quintal, gritou Antônio, tentando manter a compostura. Severino apareceu na porta dos fundos, enxugando as mãos num pano de prato. Ah, bom dia, Antônio. Achei ela aqui cedo. Já ia devolver para Dona Francisca. Devolver? Como assim devolver? A galinha estava no meu quintal ontem à noite e hoje está no seu. Como explica isso? Perguntou Antônio, o tom de voz subindo. Severino franziu as sobrancelhas, percebendo a hostilidade na voz do vizinho. Antônio: achei a galinha aqui quando acordei. Deve ter pulado a cerca durante a noite. Não tem problema nenhum. Vou pegar ela agora e devolver. Mas Antônio já estava convencido de que fora roubado. Galinha não pula cerca sozinha, Severino. Alguém pegou ela do meu quintal e colocou no seu. A acusação direta deixou Severino indignado. Está me chamando de ladrão, Antônio? Depois de 15 anos de vizinhança? Estou dizendo que minha galinha estava no meu quintal e agora está no seu. Você explique como isso aconteceu, respondeu Antônio, cruzando os braços. Não tenho que explicar nada. A galinha está aqui. Vou devolver. Acabou, disse Severino, também se alterando. Não quero mais a galinha de volta. Quero que você admita que pegou ela do meu quintal, insistiu Antônio. Pois eu não vou admitir uma coisa que não fiz. E se não quer a galinha, ela fica aqui mesmo, retrucou Severino, entrando em casa e batendo a porta. A discussão havia escalado rapidamente de um mal-entendido para uma questão de honra. Antônio voltou para casa furioso, convencido de que o vizinho havia roubado sua galinha e ainda zombado da sua cara. Severino ficou igualmente revoltado, sentindo-se injustamente acusado de roubo por um vizinho que conhecia há anos. Durante o almoço, Antônio contou o ocorrido para os filhos. O velho Severino roubou Dourada e ainda teve a cara de pau de negar. Disse que achou a galinha no quintal dele pela manhã. Que história é essa? Manuel, o segundo filho, conhecido pelo temperamento explosivo, bateu o punho na mesa. Pai, isso é desaforo. Roubar galinha de vizinho é coisa de gente sem vergonha na cara. Joaquim, mais ponderado, tentou acalmar a situação. Pai, pode ter sido engano mesmo. Galinha às vezes pula cerca. Galinha não pula cerca de 1,5 metro, Joaquim. Foi roubo mesmo, insistiu Antônio. Zeca, o caçula, sugeriu ir conversar com o Severino. Vamos lá, pai. Se for mal entendido, a gente esclarece. Se for roubo mesmo, ele tem que devolver e pedir desculpas. Já conversei. O homem me chamou de mentiroso na minha cara, disse Antônio. Raimundo, até então calado, falou. Então vamos mostrar para ele que Medeiros não leva desaforo para casa. Vamos buscar nossa galinha. Do outro lado, na casa dos Furtado,
Severino também relatava o incidente para na família durante o almoço. Antônio Medeiros me acusou de roubar uma galinha dele. 15 anos de vizinhança para ser tratado como ladrão. João, o filho mais velho, ficou indignado. Pai, isso é humilhação. O homem está duvidando da sua honra. Cícero concordou. Família Furtado sempre teve nome limpo em Caicó. Não podemos deixar essa acusação passar em branco. Pedro, conhecido pela habilidade com armas, foi direto ao ponto. Se eles querem confusão, vamos dar confusão. Severino balançou a cabeça. Não quero briga por causa de galinha. Vou devolver o bicho e acabou. Devolver é admitir culpa, pai, argumentou Damião. Se entregar a galinha agora, vai parecer que roubou mesmo. Conceição, a filha, tentou ser a voz da razão. Gente, é só uma galinha. Vamos conversar direito com seu Antônio. Mas os homens da família já estavam com o orgulho ferido. A tarde passou tensa nas duas casas. Antônio Medeiros ficou na mercearia, mas não conseguia se concentrar no trabalho. Cada cliente que entrava ouvia a história da galinha roubada. Em poucas horas, metade do bairro sabia do conflito entre os vizinhos. Severino também não conseguiu trabalhar direito no açougue. A acusação de roubo o incomodava profundamente. Era um homem honrado que jamais pegara um centavo que não fosse seu, e ser chamado de ladrão por causa de uma galinha o deixava furioso. No final da tarde, Manuel Medeiros passou em frente ao açougue dos Furtado e fez questão de falar alto para os clientes presentes. Cuidado, pessoal, tem gente roubando galinha dos vizinhos por aqui. Era uma provocação clara. Pedro Furtado, que estava ajudando o pai, ouviu o comentário e saiu na porta. Repetiu isso, Emanuel? Falei que tem gente roubando galinha. Se a carapuça serviu, é problema seu, respondeu Manuel, sorrindo com desprezo. Sua família que são uns caluniadores, acusam honesto de ladrão, retrucou Pedro. Honesto que pega a galinha alheia, provocou Manuel. Pedro avançou para cima de Manuel, mas foi segurado por João. Deixa pra lá, Pedro. Não vale a pena bater em cachorro. A ofensa foi demais para Manuel. Cachorro é a mãe que te pariu, gritou, partindo para cima de Pedro. Os dois se agarraram no meio da rua, trocando socos e pontapés, enquanto as pessoas se aglomeravam para assistir. João e Cícero Furtado vieram ajudar o irmão, mas Joaquim e Raimundo Medeiros também apareceram. Em poucos minutos, os 5 homens estavam brigando no meio da Rua das Flores, levantando poeira e gritarias. Severino e Antônio chegaram correndo ao mesmo tempo, cada um puxando seus filhos para trás. Isso não vai ficar assim, gritou Severino. Seus filhos desrespeitaram minha família. Desrespeitou quem roubou primeiro, respondeu Antônio. Galinha ladra continua no meu quintal e não vai sair. A briga na rua havia escalado o conflito para um novo patamar. Não era mais sobre a galinha, mas sobre honra, respeito e reputação. Naquela noite, as duas famílias se reuniram para planejar o próximo passo. Na casa dos Medeiros, o clima era de guerra declarada. Pai, os Furtado nos humilharam na frente de todo mundo, disse Manuel, com o rosto ainda inchado dos socos. Eles que começaram com o roubo da galinha, argumentou Zeca. Agora querem nos fazer de palhaços. Antônio estava decidido. Amanhã cedo vamos buscar nossa galinha. Se eles não quiserem devolver por bem, será por mal. E se eles resistirem? Perguntou Raimundo. Então mostraremos que família Medeiros não é de levar desaforo para casa, respondeu o patriarca. Do outro lado, os Furtado também planejavam sua reação. Pai, não podemos deixar essa acusação de roubo passar em branco, disse João. Todo mundo vai achar que somos ladrões mesmo. Severino estava dividido entre devolver a galinha para acabar com a confusão ou mantê-la para não parecer culpado. Se eu devolver agora, depois da briga, vão dizer que roubei mesmo e só devolvi com medo. Então não devolve, pai, disse Pedro. Deixa eles virem buscar. Vamos estar prontos. Damião concordou. Família Furtado sempre foi respeitada em Caicó. Não vamos deixar uns vendeiros nos humilharem. Na manhã de 16 de março, quarta-feira,
Antônio Medeiros e seus 4 filhos foram até a casa dos Furtado exigir a devolução da galinha. Encontraram Severino na porta, acompanhado de João e Pedro. "Vim buscar minha galinha, Severino", disse Antônio. "Já disse ontem que a galinha não sai daqui. Achou no meu quintal. É minha agora", respondeu Severino, surpreendendo a todos com a mudança de posição. Antônio ficou vermelho de raiva. "Como assim sua? Você ontem disse que ia devolver." "Mudei de ideia. Galinha que está no meu quintal é minha galinha", insistiu Severino, orientado pelos filhos a não ceder para não parecer culpado. A resposta deixou os Medeiros furiosos. "Então é roubo mesmo", gritou Manuel. "Primeiro rouba, depois assume que roubou." "Não roubei nada. Galinha apareceu aqui, agora é minha", manteve Severino. Joaquim tentou apelar para a razão. "Seu Severino, o senhor conhece aquela galinha, sabe que é da minha mãe. Por que está fazendo isso?" "Porque cansei de ser chamado de ladrão." "Se vocês acham que sou ladrão, então vou agir como ladrão mesmo", respondeu Severino, numa lógica distorcida pela raiva. Zeca, o mais novo dos Medeiros, perdeu a paciência. "Vai devolver nossa galinha ou vamos ter que tomar à força?" Pedro Furtado deu um passo à frente. "Tentem tomar. Quero ver se tem coragem." A tensão era explosiva. 2 grupos de homens se encarando no meio da rua, enquanto vizinhos espiavam das janelas, pressentindo tragédia. "Última chance, Severino. Devolve a galinha ou vamos entrar aí e pegar", ameaçou Antônio. "Entrem se forem homens", desafiou Severino. Foi quando Manuel perdeu completamente o controle. Sacou uma faca que sempre carregava na cintura e avançou gritando: "Chega de conversa. Vou pegar nossa galinha nem que seja passando por cima de vocês." Pedro Furtado também sacou uma faca. Os 2 se enfrentaram no meio da rua enquanto os outros tentavam separá-los. Na confusão, Manuel conseguiu furar Pedro no braço. Pedro revidou com uma facada no peito de Manuel. O sangue jorrou na camisa branca de Manuel, que cambaleou e caiu de joelhos no chão de terra batida. "Mataram meu filho!" gritou Antônio, se ajoelhando ao lado de Manuel. Mas a facada, embora tenha sangrado muito, não atingiu órgãos vitais. Pedro também sangrava bastante do corte no braço. "Chamem o doutor Antônio!" gritou alguém da multidão que se formara. O médico chegou em poucos minutos e atendeu os 2 feridos. Manuel teve que levar pontos, mas não corria risco de vida. Pedro também foi medicado e enfaixado. Mas o sangue derramado havia transformado uma discussão sobre galinha numa questão de vida ou morte. "Isso não vai ficar assim", prometeu Antônio, enquanto o filho era carregado para casa. "Tentaram matar meu menino por causa de uma galinha que eles roubaram." Severino, vendo o filho ferido, também jurou vingança. "Eles vieram armados na minha porta. Foi legítima defesa, mas se querem guerra, terão guerra." A notícia da briga com facadas se espalhou por Caicó como fogo na caatinga. O delegado Raimundo Silva foi até as 2 casas tentar acalmar os ânimos. "Seu Antônio, seu Severino, isso precisa parar antes que alguém morra de verdade", implorou o delegado. "Vou resolver isso dentro da lei. O senhor Severino vai devolver a galinha. O senhor Antônio vai retirar a queixa de roubo. Acabou." Mas ambos os patriarcas recusaram a mediação. "Não aceito acordo com ladrão", disse Antônio. "Não devolvo nada para calunador", respondeu Severino. O delegado saiu das casas, sabendo que a tragédia era inevitável. Em 2 famílias orgulhosas e feridas, com sangue já derramado, não havia mais espaço para acordo. Naquela tarde, Cícero Furtado voltou da fazenda onde trabalhava e soube de tudo. Ficou furioso ao ver o irmão Pedro enfaixado. "Quem mexe com um furtado, mexe com todos", disse. "Vamos mostrar para esses medeiros que não somos de brincadeira." Damião concordou. Já passou da hora de dar uma lição neles. Do outro lado, com Manuel acamado por causa dos pontos, Zeca assumiu o papel de mais exaltado da família. "Pai, temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar eles pensarem que nos intimidaram", Raimundo sugeriu.
Vamos quebrar o açougue deles à noite. Perder o ganha-pão vai doer mais que facada. Antônio, consumido pela raiva, aprovou o plano. Façam o que quiserem. Só quero ver essa família de ladrões se arrepender de ter mexido conosco. Na madrugada de 17 de março, quinta-feira, Zeca e Raimundo Medeiros se esgueiraram até o açougue dos Furtado e quebraram a vitrine a marteladas. Destruíram a balança, rasgaram os sacos de sal, derramaram os temperos no chão. Em minutos, transformaram o local de trabalho numa ruína. Quando Severino chegou pela manhã e viu a destruição, sentiu como se tivessem profanado o túmulo de seus pais. Aquele açougue representava 15 anos de trabalho honesto, o sustento de sua família, seus sonhos realizados. Destruíram minha vida, murmurou, ajoelhado no meio dos destroços. João tentou consolar o pai. A gente reconstrói, pai. O importante é que ninguém se machucou. Mas Severino estava além da consolação. Não, meu filho. Isso é guerra. Eles declararam guerra contra a nossa família. Cícero encontrou o pai chorando no meio do açougue destruído e sentiu o coração apertar. Pai, vamos fazer eles pagarem caro por isso. A destruição do açougue foi o estopim final. Não havia mais volta. Severino reuniu os filhos e cunhados numa reunião de guerra. Os Medeiros passaram de todos os limites. Primeiro nos acusam de ladrão, depois ferem Pedro, agora destroem nosso ganha-pão. Chegou a hora de mostrar quem manda nesta rua. Pedro, mesmo com o braço enfaixado, estava sedento de vingança. Vamos queimar a mercearia deles, olho por olho, dente por dente. Não, disse Severino, a voz fria como gelo. Vamos fazer pior. Vamos fazer eles entenderem que mexer com Furtado custa muito caro. O plano era simples e brutal. Naquela mesma noite, atacariam a casa dos Medeiros. Não para roubar ou destruir propriedade, mas para acertar as contas definitivamente. Os Medeiros também não ficaram parados. Ao saber que os Furtado estavam se organizando para revidar, Antônio decidiu atacar primeiro. Se vamos morrer, que seja matando, disse aos filhos. Família Medeiros sempre foi corajosa. Joaquim, o mais velho e responsável, fez um último apelo. Pai, ainda dá tempo de parar isso. Vamos procurar o padre, o prefeito, alguém para mediar. Mediar? Depois que destruíram meu filho e destruíram nossa reputação? Não tem mediação que resolva, respondeu Antônio. Manuel, ainda de cama por causa dos pontos, pediu para participar. Não me deixem de fora. Foi comigo que tudo começou. Na noite de 17 de março, os dois grupos saíram de suas casas simultaneamente, armados com facas, pedaços de pau, ferramentas de trabalho transformadas em armas. O encontro aconteceu na própria Rua das Flores, em frente à igreja de São José, como se fosse um duelo medieval. Antônio Medeiros e seus 4 filhos de um lado, Severino Furtado e seus 4 filhos do outro. 10 homens se encarando sob a luz fraca dos postes de rua, enquanto janelas se fechavam e portas se trancavam. Última chance, Severino. Devolve nossa galinha e pede desculpas pela humilhação, gritou Antônio. A única coisa que vou devolver é o mal que vocês nos fizeram, respondeu Severino. Zeca Medeiros, impaciente e impulsivo, foi o primeiro a atacar. Correu em direção a Damião Furtado com um pedaço de ferro na mão. Damião esquivou e revidou com uma facada no abdômen de Zeca. O rapaz de 19 anos caiu no chão, segurando a barriga, o sangue escorrendo entre os dedos. Mataram meu menino! Rugiu Antônio, perdendo completamente a razão. A partir daquele momento, foi uma carnificina. Homens se atacando com fúria animal, o código de vizinhança civilizada completamente esquecido. Joaquim Medeiros conseguiu cortar o pescoço de Pedro Furtado, que caiu no meio da rua se debatendo até parar de se mexer. Pedro morreu aos 26 anos, o primeiro a perder a vida na Guerra da Galinha. Cícero Furtado, vendo o irmão morto, agarrou Joaquim pelas costas e o esfaqueou repetidamente. Joaquim, pai de 2 filhos pequenos, morreu tentando gritar o nome da esposa.
Raimundo Medeiros tentou vingar o irmão, mas foi cercado por João e Damião Furtado. Levou 7 facadas e morreu ajoelhado no meio da rua, olhando para o céu estrelado como se pedisse perdão a Deus. A luta durou quase meia hora. Quando finalmente cessou, o saldo era aterrador. Mortos no local, Pedro e Cícero Furtado, Joaquim e Raimundo Medeiros. Zeca Medeiros agonizava no chão, pedindo água. Damião Furtado tinha um ferimento grave na cabeça. João Furtado perdera muito sangue de um corte profundo no peito. Antônio Medeiros e Severino Furtado, os 2 patriarcas, estavam feridos, mas vivos. Se encaravam no meio da carnificina, como 2 reis num campo de batalha destruído. Satisfeito agora, Severino? Matou meus filhos por causa de uma galinha, disse Antônio, chorando de dor e raiva. Você que começou com a calúnia, Antônio. Você destruiu nossas 2 famílias, respondeu Severino, também chorando. Zeca Medeiros morreu minutos depois, chamando pela mãe. Tinha apenas 19 anos e sonhava estudar contabilidade. Damião Furtado resistiu até a madrugada, mas sucumbiu aos ferimentos na cabeça. Morreu aos 23 anos, sem nunca ter se casado. O delegado Raimundo Silva chegou ao local quando tudo já havia terminado. Encontrou 6 corpos espalhados pela Rua das Flores e 2 homens feridos agonizando. "Meu Deus, que massacre foi esse?" murmurou, incrédulo. Os vizinhos que haviam assistido tudo escondidos contaram a história da galinha que virou guerra. O delegado balançou a cabeça, sem conseguir entender como uma ave doméstica havia causado tanto sangue. 6 mortos por uma galinha. Isso vai dar no jornal de todo o país, disse para o escrivão. No hospital, João Furtado lutava pela vida. Havia perdido muito sangue e os médicos não garantiam nada. Antônio Medeiros também estava internado, com ferimentos graves, mas consciente. Quando as esposas souberam da tragédia, o desespero foi total. Dona Francisca Medeiros, ao saber que perdeu 3 filhos numa noite, teve um colapso nervoso. Minha galinha maldita, gritava, puxando os cabelos. Por que não deixei ela ficar lá? Por que meu marido foi brigar por causa de uma ave? Dona Socorro Furtado não chorava. Ficou em silêncio, como uma estátua de pedra, olhando para os corpos dos filhos no necrotério. Quando finalmente falou, suas palavras gelaram o sangue de quem ouviu. Aquela galinha amaldiçoada destruiu nossa vida. Quero que alguém mate aquela ave maldita. Conceição Furtado, a filha professora, teve que abandonar o emprego. Não conseguia mais ficar numa sala de aula sabendo que os irmãos haviam morrido por uma galinha. João Furtado morreu no 3º dia de internação. Não resistiu aos ferimentos e à perda de sangue. Com sua morte, o número de vítimas chegou a 7. Antônio Medeiros sobreviveu, mas saiu do hospital um homem destruído. Dos 5 filhos homens, restava apenas Manuel, que estava acamado com pontos quando aconteceu o massacre. Severino Furtado também sobreviveu, mas enlouqueceu gradualmente. Passava os dias sentado na varanda, conversando com os filhos mortos, perguntando se eles tinham visto onde estava a galinha dourada. O funeral coletivo aconteceu numa terça-feira chuvosa de março. 7 caixões enfileirados no cemitério de Caicó, enquanto a cidade inteira assistia em silêncio. O padre mal conseguia celebrar a missa de corpo presente, tamanha a comoção. Durante o enterro, Antônio Medeiros e Severino Furtado se encontraram. Ambos haviam perdido quase tudo. "Eu te perdoo, Severino", disse Antônio, abraçando o antigo inimigo. "Perdoa eu também, Antônio." "A gente perdeu a cabeça", respondeu Severino, chorando. Mas o perdão chegara tarde demais. 7 homens estavam mortos. 2 famílias estavam destruídas. Uma galinha havia causado a maior tragédia da história de Caicó. E o mais irônico de tudo, durante o velório, alguém encontrou Dourada morta no quintal dos Furtado. A galinha havia morrido de susto na primeira noite de briga, quando ouviu os gritos e a confusão. Estava escondida embaixo de um pé de goiaba,
com o pescoço quebrado. 7 homens morreram por uma galinha que já estava morta há dias. A descoberta chocou até mesmo quem havia acompanhado toda a tragédia. Eles se mataram por uma galinha morta, comentavam os vizinhos, incrédulos. A Guerra da Galinha entrou para os anais da história de Caicó como a tragédia mais absurda já registrada no sertão. Jornais de todo o país noticiaram o caso, sempre com o mesmo tom de incredulidade. 7 mortos por uma galinha. As famílias Medeiros e Furtado praticamente desapareceram de Caicó. Os sobreviventes se mudaram para outras cidades, fugindo da fama e das lembranças. A Rua das Flores ficou deserta. As casas foram vendidas por preço de banana para pessoas de fora que não conheciam a história. Manuel Medeiros, o único filho sobrevivente de Antônio, nunca mais foi o mesmo. Desenvolvia ataques de pânico toda vez que via uma galinha. Mudou-se para Natal e virou comerciante de tecidos, jurando nunca mais voltar a Caicó. Conceição Furtado, a filha professora, tornou-se freira. Dedicou a vida a cuidar de órfãos, tentando compensar a tragédia que destruiu sua família. Morreu no convento em 1995, aos 57 anos, sem nunca ter falado sobre a Guerra da Galinha. Antônio Medeiros sobreviveu até 1970, mas eram 12 anos de sofrimento. Bebia demais, conversava sozinho, chamava pelos filhos mortos. Morreu de cirrose, com o fígado destruído pela cachaça e pelo remorso. Severino Furtado morreu em 1965, 7 anos após a tragédia. O laudo médico disse pneumonia, mas todos sabiam que havia morrido de tristeza. Passou os últimos anos da vida numa cadeira de balanço, olhando para o quintal vazio onde antes havia uma galinha dourada. Dona Francisca Medeiros nunca mais criou galinhas. Vendia a mercearia e se mudou para a casa da filha em Mossoró. Vivia repetindo: "Foi culpa minha. Eu que insisti que era roubo. Eu que matei meus filhos por causa de uma galinha." Morreu em 1978, pedindo perdão aos filhos no leito de morte. Dona Socorro Furtado endureceu como pedra. Nunca mais chorou, nunca mais sorriu. Vivia sozinha numa casa silenciosa, conversando apenas com Conceição quando ela visitava. Em 1968, 10 anos após a tragédia, a Prefeitura de Caicó inaugurou um memorial às vítimas da Guerra da Galinha, uma placa simples no cemitério. Que o sangue aqui derramado sirva de lição. Nenhum orgulho vale uma vida humana. A inauguração reuniu poucos sobreviventes. A cidade preferia esquecer. Em 1978, 20 anos depois, um jornalista do Diário de Natal tentou fazer uma matéria especial sobre a Guerra da Galinha. Encontrou uma cidade que se recusava a falar sobre o assunto. "É melhor deixar os mortos em paz", diziam os mais velhos. Os registros oficiais são escassos, mas os mais antigos ainda lembram. 7 mortos. 2 famílias destruídas, uma cidade traumatizada, tudo por uma galinha que nem estava mais viva. A Guerra da Galinha entrou para o folclore local como exemplo máximo de orgulho ferido e violência desproporcional. "Não vai virar Guerra da Galinha", tornou-se expressão comum em Caicó para desarmar conflitos antes que escalassem. Hoje, a Rua das Flores existe ainda, mas com outros nomes e outras famílias. As casas 47 e 45 foram demolidas e reconstruídas. Ninguém fala mais sobre a Guerra da Galinha, mas os mais velhos ainda se benzem quando passam pelo local. Dizem que nas noites de março, quando o vento sopra forte, ainda é possível ouvir o cacarejo fantasmagórico de Dourada, a galinha que destruiu 2 famílias e manchou de sangue uma rua inteira. A lição da Guerra da Galinha permanece como advertência eterna sobre os perigos do orgulho ferido e da incapacidade de perdoar. No sertão, onde a honra vale mais que a vida, às vezes se perde as 2 por causa de uma simples ave doméstica que valia 15 cruzeiros e causou 7 mortes. Que sirva de exemplo para as gerações futuras. No final, quando o sangue seca e as lágrimas cessam, sempre sobram apenas viúvas chorando, órfãos crescendo sem pai, e a certeza amarga de que tudo poderia ter sido evitado se alguém tivesse tido a sabedoria de dizer: "É só uma galinha,
Não vale a pena morrer por isso.